capítulo 4, versículos 14 até o 22. Eu lerei os versículos pares, os irmãos podem ler os versículos ímpares. É a carta de nosso Senhor Jesus Cristo à igreja em Laodiceia. Assim diz a infalível palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Os irmãos? Apocalipse 3, seria o versículo 15 agora. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Aqui, irmãos, nós temos uma declaração da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo na sua ascensão. Em Apocalipse 3, 21, nós vemos: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apesar das 7 cartas às igrejas, a carta de Laodiceia será a carta em que o Senhor mostra todo o seu desagrado por uma igreja que se mostra morna, por uma igreja que não é fiel em nada, por uma igreja que, baseada na sua própria localização, o Senhor fala, por exemplo, que ele está ao ponto de vomitar-la da boca, porque naquela região a água não era fria nem quente, era morna e não servia para beber. Mesmo assim, era uma cidade rica, abastada. Ela vendia colírio, um colírio muito caro naquela época. Ela também era rica pelo ouro que ela acumulava pela venda deste produto. E aí o Senhor a confronta, dá um conselho: compre de mim ouro refinado pelo fogo, que é a pureza das nossas obras diante de Deus. Vestiduras brancas, que são as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E um colírio único para ungir os nossos olhos, para que vejamos com santidade. Observem algumas coisas que são as bênçãos da ascensão de Jesus. Ele repreende e disciplina aqueles que ele ama. Se você ou eu estivermos sem disciplina, isso demonstra que ele não está agindo conosco como um pai, está nos deixando à própria sorte. A disciplina é uma característica do amor de Deus Pai, expressa também pelo Deus Filho. E ele nos conclama a sermos zelosos por sua obra e nos arrependermos. Isso é um chamado à consagração. A consagração dos nossos olhos, a consagração de nossas mãos, a consagração de nossa mente e de nossas vidas. Este versículo, o versículo 20, não é um versículo de evangelização, apesar de muitas vezes usarmos assim, mas é um versículo direcionado para crentes. O Senhor está dizendo que Ele está batendo a porta de crentes, que estão deixando Ele fora
de suas vidas. Ele diz que bate a porta e Ele está batendo para poder entrar na vida de cada um de nós e não ter nenhum recôndito secreto mais. Existe uma ilustração que diz que uma mulher, certo dia, foi avisada que Jesus chegaria à sua casa. E quando ele bateu, ela tinha deixado a sala toda arrumada para que pudesse se sentar com ela ali na sala e pudesse conversar. Aquela sala bonita, cheia de flores, um café preparado sobre a mesa de centro. Mas quando ela abriu a porta, Jesus entrou e foi em direção ao quarto dela, aonde ela escondia seus piores pecados. O Senhor bate a porta dos nossos corações a fim de que nós possamos sermos libertos de tudo isso, para que Ele ceie conosco e nós andemos com Ele. Isto é a glória da ascensão. O nosso Senhor breve virá e Ele quer achar cada um de nós dignos, por causa dEle e dos seus méritos, dignos por estarmos andando, mesmo que ainda com aquela inclinação pecaminosa que temos, em busca da santidade progressiva que será completa na sua vinda, para que nós possamos assentar com Ele no seu trono. Louvado seja Deus, que continuaremos estudando sobre a ascensão do vitorioso, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos agora cantar um louvor antes de orarmos. Vamos cantar o hino do nosso Inário Novo Cântico, Belas Palavras de Vida. Hino do Inário Novo Cântico de número 351. Porque essas palavras que acabamos de ler são belas palavras de vida. Vamos adorar agora o nosso Senhor e Salvador com uma oração de adoração. Eu gostaria de pedir ao diácono Kleber que fizesse esta oração de adoração ao nosso Deus. Oremos com o nosso irmão.
Amém. Vamos cantar mais um hino do nosso inário, A Excelência do Amor, hino de número 178 do Inário Novo Cântico. A Excelência do Amor. Dono desta vida é Vamos fazer mais uma oração baseada neste cântico que acabamos de cantar. E eu peço a Sueli que faça essa oração, pedindo a Deus que aumente o nosso amor como irmãos em Cristo. Oremos. Amém, Senhor.
em Deus. Verdade, Pai. Amém. Amados, abram suas Bíblias, por favor. Vamos iniciar o nosso estudo no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 16, versículo 7. Um dos pontos principais da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo é o fato de que o Espírito Santo só viria após a sua ascensão, já que o próprio Cristo, quando foi batizado, nós vemos ali a representação clara da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Espírito Santo desce em forma corpórea, o que é uma teofania, para representar que Cristo Jesus tinha a plenitude do Espírito. Ali a tradução ali é a NVT que está colocada ali, não é a ARA, que é a que a gente está acostumado, mas nós podemos ver que o texto diz a mesma coisa. Ali ele troca o Consolador por Encorajador, que é outra tradução possível. Mas aqui o Senhor dizendo, ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, Encorajador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei, ou eu o enviarei a vocês. Portanto, o Espírito Santo sempre atuou no povo de Deus, nos seus eleitos, em todas as eras. Não atuava de maneira diferente do que atua agora em nós. Precisamos corrigir essas coisas. No Antigo Testamento, quem tinha o Espírito Santo o tinha de fato. Algumas pessoas foram potencializadas por Espírito em alguns momentos, depois foi tirada deles, por exemplo, Saul. Mas todos os verdadeiros crentes e eleitos também tinham o selo do Espírito Santo, que é a característica de todo verdadeiro crente, verdadeiro cristão. Vou chamar os santos do Antigo Testamento de cristãos porque eles tinham a mesma esperança, a esperança no Redentor. Mas a plenitude da ação do Espírito Santo no seu corpo, que é a igreja, é uma das características que só acontece após a humilhação, ressurreição e ascensão de Cristo, e é o que ele fala aqui. Era necessário que ele estivesse corporalmente ascendido ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse até a igreja. Podemos, com cuidado, tratar deste assunto, já que é um assunto com bastante dúvidas, principalmente depois que o movimento pentecostal trouxe diversos erros doutrinários para dentro do nosso arraial. Portanto, vamos ver a questão da vinda do Espírito Santo para batizar definitivamente, de uma vez só por todas, a igreja, no texto de Atos 2, de 1 ao 4. Aqui diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Isso era o que eles podiam ver e definir, isso não quer dizer que eram línguas de fogo. E pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, a tradução seria idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí nós temos o discurso de Pedro, versículo 15. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, neste momento histórico, o Senhor cumpriu o chamado batismo do Espírito Santo. Nenhum crente, depois deste dia de Atos 2, precisa ficar buscando um segundo batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, como está aqui no versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, você só pode invocar o nome do Senhor para a salvação porque você já tem o Espírito Santo. Não existe segunda bênção, não existe ficar horas e horas para buscar que o Espírito Santo venha sobre você e o sinal é o falar numa língua de doido, porque língua de anjo não existe. O apóstolo Paulo está debochando quando ele fala isso de língua de anjo, porque todo anjo que falou com um homem falou num idioma. Portanto, nós precisamos corrigir isso no nosso meio e parar de acreditar em coisas de criança. Isso é história da carochinha. Todo crente que confessou Jesus é porque o Espírito já habita nele. O Espírito é o selo da promessa. É o Espírito que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, para você ter mais do Espírito neste nosso tempo, você não precisa de um segundo batismo. Você precisa de mais palavra de Deus. E através da palavra você busca a plenitude do Espírito. Lembrando que a plenitude do Espírito hoje, quando Cristo está no céu, Ele ascendeu e enviou o Espírito sobre nós, é cumprido por todo o corpo da igreja. Por isso nós precisamos uns dos outros, porque o Senhor nos dá dons nesse tempo que nos fazem necessitar uns dos outros. Um é mão, o outro é pescoço, o outro é pé, o outro é um órgão interno. Somos um corpo, cada um tem uma função. E a plenitude do Espírito se cumpre na igreja quando a igreja anda em amor, como nós acabamos de cantar. E ela só se cumprirá também perfeitamente quando o cabeça estiver conosco. Aí todos nós seremos habitados pela plenitude do Espírito. Isso não é uma busca isolada. Falar em um idioma, porque nunca foi língua de anjo, mas falar em um idioma não é para a edificação de um homem só, de uma mulher só, como dizem por aí. Como diz o próprio apóstolo Paulo, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento. E ali ele está usando o termo catequese. Eu prefiro ensinar 5 palavras com entendimento do que milhares de palavras que alguém não possa entender. Então ele coloca o limite naquela época do dom chamado dom de idiomas, que não é o dom de línguas estranhas, o dom de idiomas que só fale quem tem alguma coisa em outro idioma se houver alguém que interprete, senão se cale. E aí Paulo está fazendo o quê? Lá em Coríntios era essa bagunça que a gente vê por aí, e ele estava botando ordem na casa para acabar com essa bagunça. Porque a verdade bíblica não apaga o fogo, ela apaga o falso fogo. O falso fogo que foi levado até o altar pelos 2 filhos de Arão que morreram por levar falso fogo até o altar. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus é um Deus que é muito sério. Por isso ele diz em 1 Coríntios 12, 13, sobre a vinda do Espírito: pois em um só Espírito, todos nós,
Fomos batizados em um corpo. A função do Espírito, quando ele desceu em Pentecostes, que o Senhor enviou na sua ascensão, é para que todos nós fôssemos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, não há essa tolice que vemos por aí, de gente se atirando para um lado e para o outro, rodando falando que tem o Espírito, saindo falando besteira e falando que aquilo é língua do Senhor, profetizando do púlpito para cada um que está sentado. O Senhor não age assim hoje. O Senhor age através do seu Espírito para que nós sejamos um corpo, uma unidade corporativa que anda através da ação do cabeça, que é o nosso Senhor que está assunto aos céus. A busca do Espírito é para que haja mais amor entre nós, mais unidade entre nós, mais serviço ao Senhor, nunca para que cada um de nós possa querer aparecer mais que o outro. Tudo isso está muito claro, que o Senhor mesmo disse, que a doação do Espírito anuncia a sua exaltação à destra do Pai. Ela é a expressão pública da coroação de Cristo. Cristo assumiu novamente toda a sua glória que ele deixou quando ele se encarnou. E ele mostra isso quando ele e o Pai enviam o Espírito Santo em Atos 2 sobre a igreja para todo o sempre. O Espírito não deixará a igreja. Se o mundo ainda não caiu em total desgraça, é porque o Espírito Santo está atuando nesta terra através da igreja. O Senhor enviou o Espírito junto com o Pai, e nós podemos ver isso, por exemplo, em João 14,16. Ele dizendo que ele rogaria, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, e aqui é no sentido do mesmo nível. O Espírito não está abaixo do Pai e do Filho. O Espírito é Deus, assim como o Pai e o Filho é. Um só Deus em três pessoas, a fim de que Ele esteja para sempre convosco. O Espírito do Senhor está sempre com a igreja do Senhor. Ele não vai estar naquele momento em que você tiver uma segunda bênção, como ensinam erradamente os pentecostais. Ele está na igreja de Cristo. O versículo 26 nos diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma das obras do Consolador que mostram a coroação de Cristo é que ele será enviado a todos os verdadeiros cristãos e ele será o nosso auxiliador para lembrar aquilo que nós sabemos da palavra. Não é função do Espírito neste tempo nos dar novas revelações, novas profecias. Não é este o objetivo do Espírito na terra, mas sim é o objetivo do Espírito nos ensinar tudo o que está na Escritura, desde que nós também nos coloquemos a estudá-la. E Ele mesmo se encarregará de nos lembrar, quando precisarmos dela para evangelizar, discipular e testemunhar diante de reis e governantes da terra. Este é o papel do Espírito que o Senhor enviou até nós. Também em João 15, 26 é dito, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. A função do Espírito Santo não é ser glorificado em lugar do Pai e do Filho. Apesar dele ser Deus e podermos orar ao Espírito, nós devemos lembrar que o Espírito é nosso auxiliador na tarefa de glorificar a Cristo Jesus nesse tempo. Só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação pelo Espírito Santo. A função econômica de Jesus, que é
o Salvador. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. A tarefa do Espírito neste tempo é nos fazer lembrar da palavra de Deus e nos levar a testemunhar de Cristo, porque Ele testemunha em nossos corações. Versículo 27, logo depois do 26, é dito que o Espírito testemunha dele e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, uma das coisas que o Espírito faz é nos dar a certeza de que Cristo é o Senhor e Salvador e nos dar o ímpeto, a coragem, a ousadia para pregá-lo, pois Ele é o vencedor, como nós lemos lá em Apocalipse 3. Além disso, outra função do Espírito, aqui em 16:7, é que Ele viria, porque o Senhor mesmo disse: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, Jesus. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ele cumpriu e foi glorificado por ter cumprido todo o nosso resgate. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, que é o príncipe do reino parasita, já está julgado, já está entesourado para o lago de fogo e enxofre. E aqueles que não aceitarem o testemunho que o Espírito veio trazer sobre o pecado, a justiça e o juízo, eles irão com ele para o lago de fogo e enxofre. Portanto, nós vemos isso tudo que Cristo é glorificado na vinda do Espírito. Além disso, outra função do Espírito é não nos deixar órfãos. Observe mais uma vez João 14, 16, 17 e 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele não virá habitar, Ele habita no cristão e estará convosco, com vós. Não vos deixará órfãos. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É uma promessa que nós, tendo o Espírito, nós sabemos que Jesus voltará. E nós encontraremos com Ele nos ares. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto Ele está agora à direita de Deus Pai, é o Espírito que nos convence todas as vezes que nós temos dúvida da nossa salvação. Não é estranho o cristão ter dúvida da sua salvação. Afinal de contas, nós somos pessoas que ainda têm a inclinação pecaminosa. Nós somos os únicos que admitem que ainda são pecadores. Os outros que são pecadores, que não são salvos, eles não estão ligando para ofender a Deus. Nós sim. Isso tudo é a ação do Espírito e Ele nos convence novamente de que nós estaremos para Ele. Ele voltará para nós. É isso que nós aguardamos. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate final. Observe Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Alguns pontos interessantes nesse texto.
Ser selado naquele tempo era ser selado com um selo de cera, que havia o sinal daquele que era o dono da correspondência. Ser selado com o Espírito significa que só o Senhor abrirá este selo. Nós pertencemos a Ele. Esse selo é algo que era considerado inviolável, passível de morte por violar. Esse selo não é retirado por ninguém, só o destinatário poderia tirá-lo. E o destinatário é o próprio Senhor. Esse selo, que é o Espírito que está em nós, é o penhor da nossa herança. O penhor é a garantia de uma obra, é um pagamento que deve ser feito. No nosso caso, já foi feito por Cristo. Ele, estando em nós, significa que nós estaremos habitando com Ele, Ele tabernaculando em nós, até que Cristo resgate a sua propriedade, como está no versículo 14. Nós pertencemos ao Senhor e por isso nós temos o Espírito. Observe aqui no versículo 13 como que o apóstolo Paulo ensina a vocação eficaz. Ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é a vocação externa, é a pregação que faz as pessoas crerem, é o testemunho evangelístico que você faz para a pessoa numa rua, é quando você apresenta o plano da salvação de Deus, quando você diz que só Cristo salva. E aí o Espírito, na vocação interna, eficaz, faz com que a pessoa creia, tendo nele também crido. Isso significa que você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Todo aquele que crê de fato na verdade do Evangelho é alguém que já tem o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, também trata deste ponto. 2 Coríntios 1, 22. Começando pelo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. É o mesmo texto praticamente de Efésios, e ele mostra que isso é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também 2 Coríntios capítulo 5, 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Foi o próprio Deus que nos preparou para estarmos com o vencedor. Foi o próprio Deus que nos outorgou, deu para nós o Espírito que em nós habita. E aí o versículo 6 e 7 diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 8: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O penhor do Espírito é a certeza que nós estaremos neste tribunal, mas não para sermos julgados como aqueles que serão condenados ao lago de fogo e enxofre, mas para sermos julgados para que possamos receber de Deus galardões. O Espírito assinala, mais uma vez, a vitória de Cristo, já que Ele aplica em nossos corações os méritos gloriosos do Senhor. É por isso que o Espírito opera em nós, de forma que jamais havia sido vista antes da ascensão de Cristo.
Atos 2, do 1 ao 4, demonstra os nossos irmãos falando em línguas. Atos 2, 33 ao 44, também nos mostra, como está escrito aqui no texto sagrado: exaltado, pois, o Senhor Jesus à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Este é o poder que o Espírito dá a nós pela vitória de Cristo Jesus. O Senhor está colocando os seus inimigos todos por estrado dos seus pés, através da Igreja. Nós, o corpo de Cristo na terra, temos essa tarefa a fazer o nosso papel de evangelistas, como a mulher de Samaria fez. Nós temos este papel ao fazermos discípulos do Senhor, não nossos. Nós temos este papel pela capacitação do Espírito Santo. Se nós estamos sentados aqui hoje, eu estou aqui falando e nós estamos estudando a palavra do Senhor, sendo que a nossa carne queria outras coisas, é porque o Espírito nos está trazendo para fazer isso, porque nós somos os seus instrumentos, para que Ele coloque todos os inimigos por estrado dos seus pés. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não resistirão à igreja, eles não estão dizendo que a porta do inferno não vai invadir aqui dentro do templo. Ele está dizendo que nós iremos lá e tiraremos do terreiro do inimigo aqueles que estão perdidos, em tolices, porque não têm o Espírito. Nós devemos pensar claramente que esta é a obra que a ascensão de Cristo fez, nos dar a capacitação do Espírito para tirarmos das trevas os próprios eleitos de Deus, o que é um privilégio tremendo. Nós não já somos mais campo missionário, nós somos missionários. João 7,39 diz: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O isto aqui faz ligação exatamente ao texto dos versículos 37 e 38, que dizem o seguinte: no último dia do grande dia da festa dos tabernáculos, que representava a habitação de Deus entre os homens, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A vinda do Espírito Santo com a ascensão de Jesus Cristo significa que nós, o quanto mais estivermos consagrados a Deus e a sua obra, de nós deverão fluir rios de água viva para a purificação e salvação de outros. Como esses rios podem fluir de nós, irmãos? Através da pregação pura do Evangelho, através do amor da igreja local visto pelos de fora, através do amor da igreja local com a igreja mundial, orando pelos irmãos que estão sendo perseguidos, contribuindo com plantações de novas igrejas. Assim é vista os rios de água viva fluindo de nós. O envio do Espírito Santo era essencial para o plano redentivo de Deus, pois enquanto Jesus só atuava naquele momento nos discípulos através de ensinos externos, é exatamente por isso que os discípulos, quando Cristo é preso, a maioria deles se dispersa. Eu falo a maioria porque Pedro ainda tentou, apesar de tê-lo negado depois, mas João esteve, de fato, aos pés da cruz.
Estes discípulos, por isso eles foram dispersos, porque eles ouviram 3 anos e meio de ensinos externos e exemplos. Mas o Espírito Santo não podia trabalhar até aquele momento neles, como nós lemos lá em João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porquanto não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Cristo prometendo o que aconteceria, e aconteceu no dia de Pentecostes. Aqueles homens, eles acreditaram que Cristo era o Messias. Pedro foi convencido que Cristo era o Messias pela ação de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: se não fosse o Espírito a te revelar isso, você não saberia. Mas o mesmo Pedro foi o homem que se opôs a Cristo, que falava que ele estava indo para a cruz, exatamente porque o Espírito ainda não trabalhava nele. O homem natural, com a sua inclinação pecaminosa, e eu preciso pontuar isso, nós não temos natureza pecaminosa, nós temos inclinação pecaminosa. O ser humano não foi feito no Éden com uma natureza para o pecado. Ele foi feito no Éden para uma natureza que busca a santidade. Mas quando ele foi feito lá, ele foi feito com a possibilidade de escolha contrária. E foram isso que eles fizeram. Eles escolheram o contrário do bem que eles deveriam ter escolhido. E aí toda a humanidade foi amaldiçoada com a inclinação pecaminosa. Mas a nossa natureza não é pecaminosa. Exatamente por isso que na redenção, na adoção final de filhos, na ressurreição de nossos corpos ou em sua transformação, nós nunca mais poderemos pecar. Porque o Senhor não nos fez com natureza pecaminosa. Mas essa inclinação que nossos discípulos que seguiam Jesus tinham também, os incapacitavam de compreender plenamente a palavra de Deus. Eles só seriam capacitados quando o Espírito habitasse neles. E aí eles passariam a ter uma inclinação do Espírito, uma inclinação divina, uma inclinação santa, que nos capacita à busca da santidade. É por isso que eu tenho falado algumas vezes, isso pode gerar dúvidas para alguns irmãos, que nós não somos pecadores, no sentido de pecadores que estão separados de Deus pelo pecado. Nós somos santos, separados para Deus, que ainda temos uma possibilidade de cometer pecados. E por isso ainda pecamos. Mas isso deveria ser tão ruim para nós, que temos uma inclinação santa pelo Espírito Santo, que nós deveríamos cada vez mais, nessa santificação progressiva, isso sim um processo, cada vez mais abandonar os pecados e querer ser como Cristo. Como eu disse mais cedo, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. São as duas inclinações que lutam em nossas vidas. A inclinação pecaminosa e a inclinação santa do Espírito. A vinda do Espírito sobre nós é o penhor. É aquele pagamento inicial que garante a nossa santificação total na vinda de Jesus. A anulação dessa inclinação pecaminosa. O pecado cansa. Todos nós aqui presentes, se nós vermos, o pecado cansa. Porque se nós queremos agradar a um Deus que é santo, 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 e a gente ainda escorrega alguma coisa, isso deve nos cansar. O pecado faz com que nós não queiramos evangelizar. O pecado faz com que nós não queiramos nos reunir como igreja. O pecado faz com que nós queiramos nos amar mais do que amar ao próximo. É por isso que nós não precisamos nos amar mais para amar o próximo. Nós nos amamos demais. Isso é característica da inclinação pecaminosa, ser egoísta. Por isso o Espírito atua nos santos para que eles possam ser modificados por Deus. E isso é uma das glórias da ascensão de Cristo. Cristo cumpriu perfeitamente todas as demandas da lei. Ele tirou dos santos a maldição do pecado. Nós não temos mais a maldição da lei sobre nós. E a maldição da lei só era o quê? A justiça devida a Deus, quando nós pecamos contra Ele. Ele removeu isso na cruz. O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz.
pelo sacrifício de Cristo. Ele adquiriu todas as bênçãos que nós temos pela salvação, inclusive a obra do Espírito em nós. A obra do Espírito em nós é aplicar os merecimentos de Cristo aos pecadores. Cristo morreu enquanto nós ainda éramos inimigos. Já não somos mais. Exatamente porque os merecimentos de Cristo foram colocados sobre os nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus nos livrou por seu amor eletivo, mas também por seu amor redentivo, e aplica em nós através da obra capacitadora do Espírito Santo. É o Espírito que capacitou cada um de nós, em algum momento de nossa estrada da vida, a receber a graça da salvação. Nenhum de nós foi a Cristo porque nós decidimos ir. Ele nos buscou, a cada um. Ninguém pode dizer aqui, eu decidi ir a Cristo. Não, Ele veio até nós e agiu através do seu Santo Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos dizer que o ministério do Espírito se baseia nos feitos do vencedor, nos feitos de Cristo. É o ministério sacrificial de Cristo que busca e aplica a ação do Espírito. João 7,39 diz, mais uma vez, isto o Senhor Jesus, Ele, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. Só os que o recebem, creem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Era necessário que Cristo fosse glorificado, assunto aos céus, recebesse toda a glória que Ele tinha desde antes da fundação do mundo, para que o Espírito viesse agir em nós. É o Senhor, através do envio do Espírito, o Pai e o Filho enviando, que propicia essa transição em nossas vidas. Aqueles que não tinham o Espírito e só tinham a inclinação pecaminosa, passam agora a ter o Espírito e têm a inclinação santa que os leva a buscar a justiça de Deus, a verdade de Deus, a transformação de Deus. João 14, 26, mais uma vez, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E também João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então nós vemos, irmãos, que dos fatos sobre a ascensão de Jesus, sobre a vitória completa de Cristo, é que nós fomos capacitados como igreja do Senhor a testemunhar, a viver para Ele, a não vivermos com temor, a sermos ousados, a termos amor um pelos outros, a termos fé para anunciar as verdades de Deus. Esta é uma das aplicações da ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, irmãos, nós temos também outra aplicação desta verdade, que é o cumprimento claro das Escrituras e das próprias palavras de Cristo. Abram comigo no Salmo 110, versículo 1. Já é um versículo que eu já li, lá no Novo Testamento, agora no Antigo. O Antigo Testamento profetizou a vitória de Cristo, dizendo que ele se assentaria à direita de Deus. Aqui nós vemos um salmo, o Salmo 110, que é um salmo de Davi, onde a Sociedade Bíblica do Brasil deu o título
o reino e o sacerdócio do Messias. Assim é dito: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Continuando o texto sagrado. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse texto é cumprido na ascensão de Jesus Cristo. Ele assenta à direita de seu Pai. Ele tem o cetro do poder da Sião verdadeira, que é a Jerusalém celestial. A Jerusalém celeste só representa, ela só é uma sombra do que é a verdadeira Jerusalém, que é a celestial. E Cristo domina sobre todos os seus inimigos, sem exceção. Ninguém está fazendo nada aqui que não seja debaixo do controle de Jesus. O pior dos governantes da terra, que será julgado por suas ações, ele não faz nada sem que Cristo, que domina sobre os seus inimigos, não esteja sob o controle disso. E chegará o dia do Senhor, como diz no versículo 3, onde o povo de Deus se apresentará a Ele voluntariamente no dia do seu poder, que é o dia da sua segunda vinda. Nós estaremos com santos ornamentos, iremos emergir na aurora como o orvalho serão os jovens de tão belos que nós seremos. O Senhor Yahvé, o Deus Trino, jurou a Cristo Jesus que Ele seria para sempre o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem que é muito superior à ordem dos levitas, a ordem que não tem início nem fim. E quando chegar este dia, Ele esmagará na sua ira, porque Jesus é Deus, e Deus é totalmente irado contra pecadores e pecados não arrependidos, não confessados. Ele esmagará aqueles que não creram nele. Como diz o versículo 7, neste caminho que ele está cumprindo até a sua segunda vinda, ele bebe na torrente, ele não tem medo, ele não morrerá, ele vive eternamente. E ele está de cabeça erguida. Cristo não é um Senhor vencido, preso numa cruz. Ele é aquele que está ascendido e sentado no trono à direita de Deus Pai. E isto é cumprimento do Salmo 110. Hebreus, como nós sabemos, lá em Hebreus 1:3, nós vemos essa profecia cumprida. Hebreus 1:3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, ascensão, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Cristo cumpre totalmente a Escritura em todos os aspectos, também em sua ascensão. Ele fez várias vezes, em muitas ocasiões, referências à sua volta ao Pai, que é o significado da ascensão, indicando com isso a certeza de que ele tinha do cumprimento da sua missão, bem como toda a trajetória dela: humilhação, discipulado,
morte de cruz, ressurreição e ascensão. A sua ascensão demonstra a sua onisciência e fidelidade. E mais uma vez eu devo lembrar, o nosso Redentor sempre foi divino e humano. E na sua característica divina, em sua natureza, aí sim, divina, nós vemos que ele sabia totalmente. Ele era onisciente. Ele deixou parte da sua onisciência com a característica da humilhação. Quando os discípulos perguntaram, quando será a sua volta? Ele respondeu, isso só cabe ao Pai saber. Porque ele se humilhou e deixou de querer registrar isso naquele tempo. Hoje ele sabe perfeitamente o dia da sua vinda. E ele nos alertou que ele viria como ladrão a qualquer momento. Portanto, nós, como povo de Deus, temos que estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. Por isso, nós devemos viver uma vida de santidade na terra. João 6,62, assim diz o Senhor: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro veio, de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Aqui, tirando um certo erro que pode aparecer aqui, Cristo não era um dualista grego. Ele não acreditava que o corpo era insignificante. Faz parte da natureza humana ser um corpo e uma alma unidas. Mas aqui ele está falando da carne pecaminosa, da inclinação pecaminosa. A inclinação pecaminosa para nada se aproveita. Mas a palavra dele, que é espírito e vida, sim. E ele está dizendo sobre sua ascensão. Ele está dizendo aqui, falando que existia entre eles descrentes. Judas não viu a ascensão do Senhor, exatamente porque ele era um descrente. O Iscariotes, Judas Iscariotes. Disso que ele estava falando. João 7,33. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele... 33. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Aqui mais uma vez o Senhor mostrando que sabia que ele voltaria ao Pai, reassumiria a sua glória que ele tem desde antes da fundação do mundo, pois ele é eterno, co-eterno com o Pai e com o Espírito. João 14:2. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A ascensão de Cristo é um anúncio da vinda da Jerusalém celestial, do novo céu e da nova terra, onde habitaremos para sempre com o Senhor. João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Cristo aqui falando que quando ele voltasse para junto do seu Pai, sentasse à destra do Deus Pai, ele enviaria o Espírito, e exatamente por enviar o Consolador, a igreja é capaz de fazer obras maiores do que Cristo fez. Em que sentido as obras da igreja são maiores do que as que Cristo fez? Exatamente no sentido da expansão do reino. Cristo atuou ali entre a Judéia, a Samaria, a Pérea, a Decápolis. A igreja vai até os confins da terra. É neste sentido que a igreja, capacitada pelo Espírito, faria obras maiores que as de Cristo. Somente neste sentido.
para que a gente também não se arvore que nós fazemos obras maiores do que Cristo. As nossas obras só são maiores em extensão. E isso porque Ele está conosco todos os dias. E isso porque Ele tem toda a autoridade na terra e no céu. João 12, 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E aqui, mais uma vez, no sentido econômico, o Deus Filho está dizendo que o Pai é maior do que Ele, porque Ele estava no seu estado de humilhação. Quando Ele voltou e recebeu a sua glória, Ele, no estado ontológico, ou seja, de essência, Ele é um com o Pai e o Espírito. Cristo não é menor que o Pai. Cristo não é maior que o Espírito. Eles são o mesmo Deus em três pessoas. O sentido aqui dele ir para o Pai e o Pai ser maior do que ele é no sentido de que o Pai o enviou. Na economia da Trindade, eles assumiram os papéis que assumiram por vontade própria. O Pai elegeu um povo, o Filho veio redimir este povo e o Espírito aplica esta obra, cada um fazendo os seus papéis. E nesse sentido, e no estado de humilhação que Cristo estava, o Pai era maior do que ele. Mas assumindo a sua glória que ele teve com o Pai desde antes da fundação do mundo, não há distinção neste único Deus, que é trino. Se você não entendeu, não se preocupe. Se nós fôssemos capazes de entender o nosso Deus, Ele não seria Deus. Ele seria um de nós. Mas aquilo que Ele nos mostrou na Sua palavra, nós possamos tentar, pelo menos, enunciar, mesmo que tivéssemos como que balbuciando essas verdades. O nosso Deus é enorme e é inconcebível a nós entender qualquer coisa a mais do que aquilo que Ele mesmo revelou na Escritura. Continuando para concluir este ponto e concluir nosso estudo. João 16, 5. Assim disse o Senhor: mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. 17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam: pois que vem ser a esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederei em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A ascensão de Cristo Jesus e a sua posição agora à destra de Deus, como Rei do Universo, mas também nosso sumo sacerdote e intercessor, nos permite pedir a Deus em oração, no nome de Jesus. E sendo de acordo com a vontade de Deus, que nós, quanto mais capacitados pelo Espírito e conhecedores da palavra, seremos mais capacitados a orar de acordo com a vontade de Deus, nós receberemos. Não é um cheque em branco, irmãos.
Esse texto aqui sobre a oração não é um cheque em branco. O Senhor não dará o que nós queremos, Ele dará o que Ele quer. Ele é soberano. Mas quanto mais nós diminuirmos a inclinação pecaminosa em nós, mortificarmos essa inclinação e aumentarmos o domínio do Espírito em nossas vidas, através da nossa consagração a Deus, as nossas orações serão respondidas, porque serão de acordo com o coração de Deus. Versículo 28. Vindo, Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E observe o que diz o versículo 27 também. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Quanto mais nós cremos em Jesus, mais nós sentimos o amor do Pai por nós. Mas o Espírito, por isso o Espírito, também atua em nós, para que cumpramos essas palavras, amando o Filho, para que nós possamos sentir também o amor do Pai, cada dia mais em nós. João 17:11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, orou por mim e por você. Se em algum momento da sua vida, irmão ou irmã, você sentir que você está sozinho, saiba que não está. Ele continua intercedendo por você diante do Pai, como Ele intercedeu nesta oração. Você tem a confiança de que o Senhor, cuida de você, porque as Escrituras se cumprem. O pedido de Cristo neste versículo, que você deve guardar de coração, ou seja, de cor, João 17:11, é saber que o Senhor nos guarda até o dia que o penhor da herança será resgatado pelo proprietário. Você que crê em Cristo Jesus, de verdade, não se perderá. Não tema as coisas deste mundo e nem olhe para elas como sendo uma bênção de Deus na sua vida, porque a bênção principal é ter Jesus. João 20:17, completando e terminando esse estudo. Recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Deus e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Amados, as Escrituras se cumpriram. O Espírito foi dado a nós pela vitória de Cristo e sua ascensão. E nós, hoje, somos filhos do verdadeiro Deus, que é nosso Pai. Que Deus aplique a nós essas verdades e nos dê cada vez mais ousadia para testemunhar o seu glorioso Evangelho. Gostaríamos de cantar mais um louvor final e encerrar o nosso estudo. Vamos cantar o hino do Inário Novo Cântico, A Igreja em Adoração, hino de número 3. Vamos cantar de pé para encerrar. Lembrando que, como diz um certo irmão nosso, este é um hino verdadeiramente presbiteriano, como diz certo irmão nosso. Cantemos com alegria.
Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta reunião do Teu povo, em que nós podemos, Senhor, orar a Ti, cantar louvores e também estudar da Tua Palavra. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Teu Santo Espírito habita em nós e nós sabemos que Tu voltarás. E nós sabemos que assim como cada profecia da Tua primeira vinda foi cumprida, as profecias da Sua segunda vinda também se cumprirão. Nós cremos em Ti, Senhor. Agora nos capacita cada dia mais a testemunhar a Tua verdade, a demonstrar amor uns pelos outros e a vivermos consagrados a Ti, hoje e até o dia eterno, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos, o culto está encerrado.